Olá, Bom dia. Bom dia. bom dia. Deixa eu ver o que que tá. Olá, vocês estão me vendo? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Vocês estão conseguindo ver a minha imagem? Agora acho que entrou, né? Não, e não. Ainda não? Uh-uh. Porque aqui tá aparecendo para mim que eu tô mostrando aqui a. Agora apareceu. Ah, então tá. E aí, como é que vocês estão, gurias? Tudo bem. Esperar. E Oi, aí, Angélica. Oi, tudo bom? Laís, tudo bem? Feliz ano novo para Pra vocês. você também. Tô com uma dorzinha de garganta, eu acho que foi. É muita festa, muito evento. Ah, Hoje minha mas garganta olha tá aqui, terrível. mas aqui no Rio Grande do Sul tá frio. Aqui não chove em Ribeirão Preto, um calor, um calor. E aí você fica no Aqui ar-condicionado o tempo todo. caiu um temporal ontem. E lá eu fui passar o Réveillon em Gramado, tava tão frio que não dava para acreditar que era Ai, que dezembro. delícia, gente. É meu sonho. Eu tô sonhando com frio, eu acho. Já tô delirando. Ah, então vem para cá, Angélica, porque aqui Nossa, não vai porque fazer aqui esquentar nunca. Aqui tá um calor desde acho que setembro, agosto, começou um calor insuportável e não para. E não chove aqui. Tava Ai, marcando aqui hoje, né? Mas não sei, hoje tá mais nublado, o tempo mais abafado, sabe? Aí você fica no ar, eu fico o dia inteiro no ar, aí minha garganta eu acho que não deu conta mais. não deu conta. É, aqui eu tô com meio ruim por causa justamente do frio, né? Não do que eu fiquei lá no vendo o queima de fogos e tava muito frio, Nossa, mas muito frio mesmo. aqui muito calor. Aí a gente fica no ar condicionado, aí sai no calor, volta no ar, dorme no ar. Nossa, assim, no ar bem gelado, que tá tão calor. E aí a minha garganta, minha garganta hoje tá. Ah, tu tem que vir aqui pro Rio Grande do Sul, vem pra cá, Ai, olha, passar esses dias de calor aqui, eu falei, eu vou me mudar de Ribeirão Preto, porque não dá esse calor aqui insuportável. Nossa, é muito quente, né, pra essas bandas aí, né. aqui é, Ribeirão sempre foi. Quando eu vou para São Paulo, a hora que eu vou chegando aqui em Ribeirão, você já começa a sentir que o Ribeirão tá dentro de um buraco, né? Então é bem quente mesmo. Deixa eu pensar, Ribeirão Preto fica, perto é bem pro norte? A parte mais não oeste, desculpa, mais leste do estado. É quase aqui Ah, em Ribeirão Preto. Eu tô a 400 quilômetros de São Paulo. Tô mais perto de Campinas. Campinas tá bem perto também. É, mas ah, é, é, mas é pro lado mais em cima mesmo do mapa, quase Minas Gerais. quase Minas. Sim. Eu tô aqui, eu morava em Uberaba, né? Agora eu voltei em Ribeirão. Uberaba tá a 150 quilômetros daqui. Então não é longe. Na hora que Ah, você entendi. cruza a Eu não ponte. não não conheço bem a localização, até tem a Vera, deixa eu tentar lembrar, Presidente Prudente é perto? Não, já fica um pouco mais oeste do estado, entendeu? Eu já totalmente perdida, né, pessoa com É, um pouco zero em mais geografia. oeste. É. Um pouco mais oeste do estado. Ela tá mais perto no mapa, assim, ela tá mais perto do Mato Grosso mesmo, do sul, do que igual eu que tô mais para perto de Minas, né? Entendi. Tô só esperando a Fê entrar pra gente Ah, começar.
Daí falar sobre as formas de tributação, né? Sim. Eu assim, como eu comecei tem pouquíssimo tempo, e comecei bem assim, eu não investi ainda nessa. Eu criei um mês só para mim poder ter uma vigilância lá na cidade que eu atendo dos meus pais. Eu não estou atendendo a tanto aqui em Ribeirão ainda. Ah, entendi. Mas na hora que eu começar assim, aí tem que fazer tudo, né, muito certinho mesmo, tem empresa, porque o MEI eu não posso ter MEI, né? Se for ver assim, eu nem poderia. Por que que tu não poderia ter o MEI? Pelas nossas atividades da enfermeira, a gente não pode, entendeu? Só esteticista que faz tipo assim, sabe, esteticista que faz massagem, só uma limpeza de pele, mais coisas assim, né? Desse tipo que tá lá na atividade, né? Ah, entendi. Tô Mas tentando como aqui. comecei a abrir uma sala, atender um ou outro, para mim não compensaria abrir a empresa com todos esses custos, assim, né? Então eu não emito nota fiscal ainda de nada, né? Do serviço. Tu não tá emitindo. Deixa eu ver quem mais tá entrando aqui. É, que a gente precisa, é bem importante a gente estar bem ah, regular nessas situações, né? Porque a gente acaba Sim, economizando bastante, né? sim. É que para mim realmente não compensava, porque tipo, eu comecei, sabe, Amália? Ainda tá muito pouco assim, cliente ainda, comecei mais assim, agora esse ano eu quero investir mais, assim, investir mais, né? Aí eu tenho que fazer tudo bem certinho mesmo, abrir o negócio, porque minhas coisas estão bem confusas ainda. Tipo, eu tô com uma conta só, com particular misturado, porque eu tenho bem pouco, né? Mas eu quero ter que fazer tudo certinho aí para ver se eu aumento isso aí, né? E não ter problema também. Isso é super importante, né? A Sim. gente ter. Oi, oi, Fran, menina. Oi. a Fran, a Fran é contadora, a gente já trabalha juntos há quantos anos, Fran? 12, 13 anos? 12 anos. 12 anos. Então a gente já trabalha há muitos anos junto. A Fran, além de tudo, é uma pessoa extremamente querida para mim. Eu gosto muito da Fran. E eu pedi para ela participar hoje aqui conosco da reunião, até para a gente poder fazer os esclarecimentos em relação às formas de tributação. Porque de que maneira que a gente pode fazer as tributações, né? Eu vou fazer uma pequena introdução, Fran, e tu vai me corrigindo, né, no que eu estiver equivocada. Nós podemos fazer a tributação através da pessoa física ou através da pessoa jurídica. Através da pessoa física, nós temos que trabalhar daí com o carnê-leão, mas para nós que trabalhamos com estética, não são todas as despesas que a gente pode abater do carnê-leão. E daí o que acontece? A gente acaba tendo uma tributação muito alta, porque como a gente são serviços que agregam muito valor, o faturamento acaba sendo bem alto. E para que a gente possa compensar na pessoa física, nós só conseguimos daí trabalhar com a pessoa física se a gente tiver muita despesa para poder abater, né, Fran? Isso. Pode complementar, por favor. E Deixa como eu a ver aqui no prestação caso. acaba Pode que não falar, fica, Fran, pode falar. porque a gente não tem tantas despesas assim, né? Nem custos que a gente possa bater. Como a alíquota da pessoa física é muito alta, acaba que não fica viável. E que no Brasil hoje a gente tem três tipos de regimes tributários, né? Que é o lucro real, isso já falando em pessoa jurídica. Porque a pessoa física, ao meu ver, ela não compensa, porque o serviço ele é um faturamento muito alto e as despesas são baixas, as dedutíveis pelo menos, né? Elas são baixas, quase nada a gente consegue abater. Então acaba que não fica viável fazer pela pessoa física. Aí já entrando na pessoa jurídica, no Brasil a gente tem três tipos de regimes tributários, né?
que é o Simples Nacional, que é uma maneira simplificada, né, do pagamento dos tributos, que para a clínica de estética, por exemplo, se a clínica faturar até 180 mil nos últimos 12 meses, vai pagar 6%, que é uma alíquota baixa, né, em relação aos outros tipos de tributação, que é o lucro presumido, que pode chegar a 16%, ele varia de 11 a 16 por conta do ISS, que é o tributo que a gente paga para a prefeitura. Isso varia de prefeitura para prefeitura, né? Por exemplo, aqui em Passo Fundo a gente paga 3, Porto Alegre é 3 ou 5. Então tem uma variação ali bem considerável, né? E depois dessas tem o lucro real, que são empresas que faturam muito mais e que têm bastante custos. O lucro real ele não vai apurar sobre o faturamento, ele vai apurar sobre o lucro líquido, que é quase como na pessoa física. Ele tem uma alíquota muito mais alta, porém abate os custos, na verdade, né? Ele abate alguns custos, os permitidos por lei, e a gente vai tributar só a diferença, mas a alíquota é bem maior. Para trabalhar no lucro real, nós precisamos, ele é quase um livro caixa, só que da pessoa jurídica, né? E uma observação em relação ao Simples Nacional, que eu vejo que é uma dúvida muito grande em relação. Elizabeth, eu já vou responder a tua pergunta, tá? Que é muito grande em relação aos profissionais do Simples Nacional. As pessoas pensam que o Simples Nacional, mas que ele, dependendo do faturamento, ele só compensa se nós tivermos funcionários, né, Fran? Isso depende também em qual faixa ele vai cair, né? No caso da estética propriamente dita, ele não cai no anexo 5 que a senhora está falando, que daí é na clínica odontológica. Esse é 100% até 180 mil nos últimos 12 meses, não é no último ano, tá? Não é no exercício. A soma dos últimos 12 meses até 180 mil, ele é 6%. Passando dos 180 mil, ele muda, ele vai aumentando a carga tributária até 4 milhões e 800, que é o limite do Simples Nacional. Faturou mais de 4 milhões e 800 mil nos últimos 12 meses, já é obrigado a tributar pelo lucro presumido. São faixas. O Simples Nacional não é tão simples assim, né? Tem várias gavetas, eu costumo chamar. Tipos de serviço vai em uma gavetinha que tributa tanto. Comércio é em outra gavetinha que tributa tanto. E dentro dessas gavetinhas, você vai faturar até, por exemplo, até 180 mil, 6%. Faturou até 240 mil, 12%. E assim vai, né? Então, são várias alíquotas dentro do mesmo Simples Nacional. Por isso, a gente tem que ficar bem atento, tem que sempre procurar a ajuda de um profissional da contabilidade para a gente não pagar tributos errados, né? E depois a gente acaba pagando o dobro, às vezes pagando errado. Porque a pessoa vai, ela está fora da faixa, que é interessante, porque se passa dessa faixa, a gente tem que trabalhar daí no lucro presumido. E... Aí, por exemplo, falando aqui, como eu trabalho junto com o Ronaldo, que é o meu marido, e ele trabalha na odontologia, nós temos duas empresas, uma pelo Simples e uma pelo lucro presumido. A gente acaba fazendo essa divisão para a gente não concentrar todo o faturamento de uma única empresa, porque senão a gente vai ficar num faturamento um pouco elevado que não nos favorece daí na alíquota. Então a gente separa o nosso faturamento para que a gente possa trabalhar de forma, até porque nós temos funcionários aqui na clínica também. E a odontologia acaba sendo muito, a odonto, né, que eu tenho várias colegas aqui do grupo que são da odonto, ela acaba ficando uma faixa muito alta, né, Fran? Isso porque ela está no anexo 5. A odonto já é uma tributação diferente, ela está em outro anexo que tem um porém. Ele tem o fator R. O fator R, você vai tributar conforme o número de funcionários. Eles fizeram para facilitar, vamos dizer assim, que a gente contrate funcionários. Quanto mais funcionários eu tiver, menos alíquota eu vou pagar. Então, tem todo um jogo ali de faturamento de funcionários para ele ficar na alíquota menor, senão a alíquota dobra.
Então, a gente tem que cuidar o faturamento, porque se passar do faturamento, conforme o número de funcionários, a alíquota pode dobrar. Daí é onde as pessoas costumam levar susto, né? No final do mês, nossa, mas eu não pagava tanto. Mas é por conta disso. Por isso a gente tem que ser, eu sempre friso, né? A gente tem que ser muito bem assessorado, tem que estar sempre conversando, tem que ter assessoria tributária, é essencial para qualquer empresa. A gente tem que estar Então, sempre. eu saberem também, todo dia 30 de janeiro, a gente tem até o prazo do dia 31 de janeiro para a gente definir o nosso regime tributário. Por que essa reunião aula, ela é importante nesse momento? Porque assim vocês também podem mudar a forma de tributação de vocês, porque depois do dia 31 nós não temos mais como mudar. Então, todos os anos, eu e a Fran, a gente tem uma reunião para a gente analisar. Vale a pena a gente continuar no simples? Vale a pena a gente continuar no lucro presumido? Porque nós temos metas de faturamento, metas de... Está com o microfone aberto, vou fechar aqui o microfone da Josi. Então, a gente tem metas de faturamento que a gente quer, com o tempo, cumprir. Então, se a gente tem uma meta de faturamento, por exemplo, para o ano, que a gente vai fazendo projeções, e ela, claro, a gente sempre tem metas que a gente quer sempre faturar mais, e a gente vai prospectando negócios, a gente tem que ter certeza que a gente não vai ficar fora da faixa de faturamento que vai nos favorecer. Então, a gente em janeiro, normalmente nessa época, a gente começa a conversar sobre a nossa forma de tributação. Vale a pena a gente continuar no Simples Nacional? Vale a pena a gente continuar no lucro presumido? Tudo isso é super importante para a manutenção da nossa da nossa saúde financeira da empresa, porque quando a gente começa a pagar, a gente vira sócio do governo, né? Não é o nosso objetivo, ele já é nosso sócio majoritário do tanto que a gente paga de imposto. Então, o planejamento tributário, ele não é ilegal. O ilegal é a sonegação de impostos, mas ter um planejamento tributário, isso é perfeitamente legal. Todas as empresas fazem, a gente faz, inclusive a gente continua trabalhando junto até hoje, porque eu sou uma advogada esteta, né, Fran? Continuo trabalhando em outras áreas, então a gente continua sempre fazendo esses planejamentos tributários em outros ramos de atividade também, porque isso é super importante. Pode falar, Fran. Planejamento, na realidade, ele é essencial, né? Ele é vital, porque empresas quebram literalmente por um mau planejamento tributário. Exatamente. Então, assim, quando a gente trabalha fora do que é legal, a gente sempre tem que ter em mente aquilo que a gente paga mal, a gente paga duas vezes. Então, se eu tributo errado e depois eles vêm, a gente recebe uma auditoria da Receita Federal, e hoje é muito fácil a auditoria da Receita Federal. Antigamente, a Receita Federal entrava pessoalmente na empresa e buscava todos os nossos documentos físicos. Hoje não tem mais essa necessidade, eles estão nos auditando e a gente não está nem sabendo. Então, vocês têm que ter esse cuidado, porque quem paga mal paga duas vezes. Não adianta a gente querer fazer umas coisas assim, digamos assim, o que é errado, um planejamento tributário, fazer assim, uns cambalacho, umas contabilidades criativas, né? Como já falaram por aí em outras vezes, né? A contabilidade criativa, depois a gente acaba pagando duas vezes. E hoje está saindo muito de uso, né? Porque a Receita Federal ela já controla tudo desde a fonte. No momento que a gente faz uma compra para nossa empresa, a Receita Federal já sabe. Tanto se vocês abrirem o ECAC, o site da Receita Federal, do ladinho esquerdo, do ladinho direito superior, vai ter um número. Esse número é o número de notas sendo emitidas, que já foram emitidas, e vocês vão ver aquele número trocando numa velocidade muito rápida. Isso é a Receita falando: eu estou de olho em todos vocês. Eu sei tudo o que está acontecendo. Então, ele está vendo que a gente está vendendo no ato da venda, no ato do serviço, e está vendo que a gente está comprando também.
Então, não basta a gente só pensar no faturamento, também tem que pensar no que a gente está comprando. Eu não posso comprar mais do que eu faturo e eu não posso vender muito mais do que eu compro. Por isso, a contabilidade ela é muito importante, ela é essencial para a manutenção a longo prazo da empresa. Porque as empresas quebram hoje do segundo para o terceiro ano. 80% das empresas quebram. Mau planejamento contábil, fiscal, trabalhista, Uma outra gerencial. questão também, né, Fran, é sobre os dentistas, porque muitos dentistas pensam que podem emitir nota de estética, por exemplo, para serviços odontológicos. Só que não pode. O dentista que trabalha com estética precisa tributar como estética. Então, essa é uma das outras questões, né, Fran? Não pode, como também não vale a pena. Não vale a pena porque Exato. a tributação do dentista ela é maior do que da estética. Que é como eu vinha falando para vocês, daí cai naquele fator R que muitas vezes não é viável. Tem que ficar controlando muito o faturamento com o número de empregados. Por exemplo, se eu demitir alguém, ele já pode trocar de faixa. Aí você vai pagar o dobro da tributação. Então, muitas vezes nem é viável. A gente pensa, é mais fácil emitir por aqui. Não, você vai estar pagando o dobro de imposto. Entende? Exatamente. Quando São muitos dentistas, inclusive, usam isso como vantagem para os seus pacientes. Eu vou emitir nota como odontologia para tu abater do imposto de renda e daí depois tu paga o dobro de imposto. E se a gente não tem o conhecimento, não estuda, né? Porque o empresário geralmente não estuda. E seria essencial, ideal, estudar um pouquinho da tributação. Porque daí, se o contador chega e fala: olha, tem essa guia para pagar, você vai simplesmente pagar, né? É isso que vai acontecer. Por isso que a gente sempre tem que ter um conhecimento básico para a gente não estar pagando errado, porque depois, para retificar, para reaver com a Receita Federal, para compensar, não é fácil. Tem que provar, tem que emitir provas de que estava sendo feito. Eles podem descobrir outras coisas que não tem nada a ver com aquilo dali, tu vai ser onerado mais ainda. Pode infringir em multa. As multas da Receita Federal hoje estão em quanto, Fran? Só a multa é 20%. Só a multa. O juro daí é a Selic. Então, tu vai pagar juro pelo que tu não pagou e mais o juro do mês de um eventual parcelamento. Então, a Receita Federal é uma coisa que tu tem que fazer certinho. Tem que levar certinho, porque se tu não pagar certinho, tu vai pagar 3, 4 vezes mais. Pagando em atraso. Se ter autuado, por exemplo, eles vão dizer para ti, não, tu começou tua empresa em tal data e tu não pagou os impostos, sonegou. Aí tu vai pagar tudo retroativo. Só que tu não vai pagar o valor R$ 50 que tu devia. Tu vai pagar 150, R$ 200. Então é muito importante deixar tudo direitinho, tudo certinho, fazer o mais conforme possível para não ter surpresas no futuro, né? Sim, E para e às vezes a gente pensa que está fazendo uma grande coisa e quando vê a gente está tendo muitos problemas. Depois a Receita Federal vem, começa um faturamento muito alto, por exemplo, na estética. E a gente emitir nota por algum serviço que esse paciente possa bater do imposto de renda. Quando esse paciente também declara no imposto de renda que ele vê serviços conosco, quanto mais a gente atrai a atenção da Receita Federal, mais essas pessoas estão cruzando os dados, porque toda vez que alguém usa o nosso serviço para bater do imposto de renda, a Receita Federal vai cruzar se a gente também declarou. Então, tudo isso tem que ter bastante cuidado. se a gente não declarar, essa pessoa vai cair na malha. Se eu não declarar Exatamente. o serviço para ti, você vai cair na malha. Daí você vai vir para mim, olha, aquela nota lá você não declarou. Eu vou ter que ir lá retificar para poder. Então tá tudo muito cruzado. A Receita Federal está cruzando todos os dados e vai cruzar mais ainda. A intenção deles é
que o nosso imposto de renda já fique pronto, que a gente só vá lá e valide. Por exemplo, qualquer transação econômica que eu fizer, no momento da transação, eles já querem que caia lá no meu imposto de renda, para não correr risco de sonegar, de deixar de pagar ou de não prestar alguma informação que eles precisam saber. E isso vai acontecer nos próximos anos. Eles estão cada vez mais perto disso, na verdade, né? Então, quanto mais certinho, mais nos conformes a gente fizer, melhor. E para isso, a gente precisa de planejamento tributário, projeções de faturamento, para a gente tentar analisar da melhor forma qual é o melhor regime para o nosso caso. E além desses três que eu falei ali, do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, tem o MEI, né? O MEI é para a pessoa. A Elizabeth perguntou aqui, ó, no caso, sou esteticista e cosmetóloga e tenho pós-graduação em intradérmico subcutâneo e pela lei federal podemos fazer intradérmicos, mas com uma pós-graduação. Eu até preciso fazer uma correção aqui antes da gente continuar a pergunta. Não existe nenhuma indicação na lei da esteticista que obrigue a pós-graduação, tá? Toda esteticista formada, tá, pela lei federal, ela pode atuar em qualquer das áreas, tá, de injetáveis, tá? Vocês não precisam falar em intradérmico subcutâneo. Tudo que for injetáveis e que não ir contra, que não for contra o ato médico, nós podemos atuar, tá? As esteticistas podem atuar. Então, assim, não há necessidade da pós-graduação. Ela questiona aqui, tem o MEI, teria que mudar, então? Ela questiona se o MEI dela seria necessário para ela abrir uma clínica, para que ela possa ser RT e possa ser trabalhar com injetáveis, porque daí ela precisa ser clínica, né, de estética, Fran. Não, daí a clínica de estética, não, porque o MEI é um empreendedor individual, seria o serviço dela. Então, o MEI eu tenho que ficar até 81 mil ano, né? Tem aquelas regrinhas ali dele. É o mais viável, mas para a clínica, não. Por quê? Porque eu posso ter um funcionário só e eu tenho que ficar dentro dessa faixa. Então, vale mais a pena para as esteticistas serem do Simples Nacional e abrirem uma clínica de estética, que daí essa clínica de estética pode abranger serviços que eles chamam de curso superior, né, em estética, Fran. Isso. Sim, tem que ser a Então, como clínica. tu tem curso, Pode Elizabeth, cada uma de vocês tem que fazer uma consultoria para o seu caso. De modo geral, clínica de estética, o mais vantajoso hoje é o Simples Nacional. Simples Nacional, até 180 mil, 6% é a alíquota mais baixa. então às vezes não vale a pena ser o MEI, porque vocês não vão ser uma clínica, vocês vão ser um empreendedor individual. E se vocês excedem esse faturamento, vocês vão estar também infringindo o MEI. Sim, ele tem esse faturamento, daí tem até um projeto para 130 mil, tá? Mas agora, até hoje, eu olhei até antes de começar a reunião, não foi liberado, então continua então 81 mil. Claro, ele tem a tributação mais baixa de todas, né? Nós pagaríamos hoje 75,60 por mês de imposto, né, na DAS. Mas clínica, daí você não pode ser considerado como clínica, e tem vários serviços, né, que não sendo clínica, vocês não vão conseguir fazer. Então, a princípio, o MEI não é o mais viável, não é o aconselhável. Então não adianta fazer o MEI por ser mais barato, se vocês não serão uma clínica e vocês não poderão atuar para ser MEI. Se não me engano, Fran, é o quê? Para pessoas que trabalham com massagem, daí serviços de estética mais simples, né? É mais simples. Eu acho que se eu não me engano, não pode fazer injetáveis, nada muito Nada invasivo. que invasivo é uma expressão errada, né? Porque eles usam a expressão invasivos, no entanto, o que é invasivo
é da lei do ato médico. Tudo que nós fazemos, profissionais da área da estética, são procedimentos não invasivos e injetáveis. E esses procedimentos não invasivos, injetáveis, não ferem o ato médico, mas eles não podem ser realizados sob o MEI. E toda vez que a gente faz esses procedimentos no MEI, nós estamos ferindo a legislação. E o que pode acontecer? E numa eventual fiscalização da Receita Federal, vocês vão ter que pagar essas diferenças daí que eles vão provavelmente estabelecer. Quando eles estabelecem, eles consideram qual regime de tributação, Fran? Daí o lucro presumido? É o simples daí. Ele vai em ordem, né? Ele vai em ordem. Simples, o MEI o regime tributário do MEI é o Simples Nacional. Porém, esse é um regime diferenciado que é para pessoa individual. E o Simples Nacional é para qualquer empresa, né? Pode ser limitado ou pode ser individual. Então, ele passa para o Simples Nacional. Se do Simples Nacional eu ultrapassar os 4 milhões e 800, eu passo para o lucro presumido. Daí eu vou ter que tributar pelo lucro presumido. E assim por diante. Daí do lucro presumido, o teto é 78 milhões. Se eu ultrapassar, eu vou ter que tributar pelo lucro real. Daí ele vai na ordem. Então, vocês viram, né, Gurias, às vezes um profissional da contabilidade diz, não, abram um MEI, é a coisa mais fácil, mais rápido, só que vocês vão estar atuando de forma indevida e ilegal até, podemos falar dessa maneira. Então, vocês precisam ter uma clínica, sair do MEI para que vocês possam, porque MEI são serviços de estética, mas daí não de grau superior. Vocês são grau superior precisa abrir uma clínica. E vocês vão pagar o imposto conforme o faturamento. Então, se vocês faturam pouco, vocês estão começando, vocês vão pagando um pouquinho também. Então, o melhor é que vocês façam isso. É o mais indicado, né? Não correr riscos. Com o MEI, tem que saber que existe um risco, né? E é um risco alto. Então, tem que analisar se vale realmente a pena ou não. Exato, e a gente sempre tem que levar em consideração que são até os nossos colegas que denunciam, né? Então, tem que ter. Olha só, perguntou, vão mudar então, pois vou entrar com meus injetáveis esse ano. Então, Elizabeth, o que tu tem que fazer? Fazer uma alteração do teu contrato social, alterar a tua forma de tributação, ir para o Simples Nacional, para que tu possa daí solicitar a tua responsabilidade técnica. Josi perguntou, como biomédica, eu fui notificada que preciso mudar meu CNPJ. Josi, o que tu tá hoje? Qual o teu regime tributário hoje? Provavelmente tu é MEI e tu, como biomédica, não pode também atuar como MEI. Tu tem que ir para o Simples Nacional. É isso, Josi? Pode abrir teu microfone. Bom dia, meninas. É isso mesmo. Bom dia. Eu me formei na faculdade e eu já tinha o CNPJ, o MEI como esteticista, porque eu também sou formada em estética e cosmética. E aí, quando eu me formei, automaticamente eu já recebi uma notificação da Receita, que eu não poderia mais ser MEI como biomédica. E isso vale para todas as profissões da área da estética, né? Farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, dentistas, não dá para atuar, porque não é possível ser curso superior como MEI. Exatamente. Aí eu tive um prazo de regularização, e aí eu tive que ir atrás de um contador e pedir para fazer todo esse trâmite de transição. Tanto é que aqui então, uma das minhas contas, que é jurídica, foi bloqueada. Enquanto eu não fiz essa transição, não desbloqueou minha conta.
É isso E a aí, é o que Receita Federal bloqueia a conta sem dó e sem piedade. E não é bem assim. Para desbloquear, muitas vezes a gente tem que contratar um advogado, gastar para ter desbloqueio das contas. Então, gurias, não vale a pena. O negócio é vocês trabalharem certinho. A partir dessa aula, vocês já começam, vocês já podem, vocês têm até o dia 31 de janeiro para se regularizarem, trocarem a forma de tributação para vocês não terem esse problema junto à Receita Federal. Que depois ter bloqueio de dinheiro, bloqueio de conta, e às vezes tem que contratar um advogado. E não é acaba barato contratar um tributarista. Advogado tributarista cobra caro, bastante caro. Eu tive um custo de 7 mil. olha aí. Exato. E ainda corre o risco de ter a tributação retroativa, porque eles podem tributar de forma retroativa, né? Se eles forem fazer uma auditoria e verificarem que tu já realizava tratamentos que não eram competentes ao MEI. Na E verdade, a gente pensa que a Receita não ela retroage, viu? ela retroage, mas no caso da Josi, ela teve sorte porque eles deram prazo. Então, não existe mais possibilidade de retroagir neste caso, né? Que eles deram prazo de atualização. Mas esse foi sorte, foi eles não te pediram comprovação de atividades até então, né? Provavelmente. Pediu, eu tive que apresentar, o advogado teve que apresentar. Como eu não trabalhava muito com rede social, então algumas coisas não apareciam ali, mas eu tive que comprovar nota, equipamentos, porque como a minha conta tinha uma movimentação, eu tive que comprovar tudo isso. Não, não era uma movimentação alta, né, quando foi feito isso daí, mas eu tive ali umas coisas que pagar, assim, além do advogado, eu tive outras coisas para pagar para a Receita. Sim. Eles são retroativo. É complicado. A Receita tá de olho, a gente tem que saber que a Receita está de olho, eles sabem o que está acontecendo e eles vão saber daqui por diante, eles estão fechando o cerco mesmo, mesmo, mesmo. A gente tem vários informativos, federal, estadual. Controlando as redes sociais, viu? A prefeitura controla. Uhum. Então a gente tem que ficar A ligado. prefeitura de Porto Alegre controla não só a prefeitura, gurias, como a vigilância sanitária. Porque eu tenho várias pacientes que isso chega a me causar até palpitação, que são fiscais da vigilância sanitária, que elas chegam aqui. Quando ela me falou que ela era fiscal da vigilância sanitária para eu atender ela, eu já estava aqui, ó. Ai, meu Deus, ai, meu coração. Eu faço botox também na que faz vigilância sanitária. Ela foi lá fazer botox comigo. Eu falei, ai, meu Deus. E eu tô super assim, eu sei que eu fiz o MEI só para eu ter um começo, assim, para eu ver como é que era, mas eu preciso regularizar isso também, né? Isso. E ela resolveu fazer botox comigo, a mulher que foi lá me dar o alvará. Falei, nossa, meu Deus. Ela sabe que assim, fica muito chateada, né, com a tributação. A gente fica muito chateada, eu vou pagar mais imposto. Só que tem que olhar pelo outro lado. Quanto mais imposto eu pago, mais eu estou faturando, mais Ah, sim, próximo. meu pai sempre falou para mim, meu pai é contador, meu pai sempre falou que ele adoraria pagar muito de imposto, que significa que quanto mais ele está pagando, mais ele está faturando. Deixa eu Final só de te perguntar, esse prazo, se eu passar do dia 31 de janeiro, porque eu estou me ajeitando umas coisas para mim, tem problema de eu mudar depois, ao longo do ano? como vai ser É, mudança do tipo da empresa, aí pode, Ah, tá? tá. Tá. Isso. Como é MEI, tu vai trocar para. Daí tu vai ter Pro que sim. trocar o tipo da tua empresa, né? Tu não vai permanecer com o mesmo modelo de empresa. Então, daí tu pode Sim. fazer no momento. Ah, tá, ok. É porque na época eu falei, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero, se vai dar certo. E aí tinha todo o custo, não só dos impostos, mas custo contábeis, essas coisas. Aí, como eu estava começando e não tinha nenhum faturamento, aí eu resolvi fazer o MEI para poder ter o alvará da vigilância. Porque lá na minha Sim. cidade, lá em Sorlândia, essa vigilância aí, nada é a mesma coisa, porque ela já podia ter me pego ali, né? Mas, enfim, aí Mas tu agora eu sabe quero. que eles podem deixar para depois, né, Angélica?
Não, sabe? sim. Que Mas, tipo assim, ela é eles uma podem, pessoa que ela. eles dão os negócios e depois eles vêm atrás. Mas é bem fraquinha a vigilância lá, sabe, Amara? Já percebi que é bem fraquinha mesmo nessa cidade minha aí, que eu tenho uma sala lá. Mas, enfim, eu Deixa eu não quero contar para ficar. vocês uma coisa que a vigilância me falou aqui em Porto Alegre, né? Essa fiscal que veio aqui me indicou para as outras fiscais e eu já, né? O que ela me disse? E que eu vejo muitas colegas publicando foto no Instagram. Eu já até passei alerta nos meus grupos de toxina, tá? Nós não podemos publicar fotos em hipótese alguma, tá? Da toxina sem o lacre. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso daqui que a gente faz, ó, que a gente tira o lacre da toxina para ir até a última das gotinhas. Isso daqui a vigilância sanitária está autuando todo mundo que faz isso. E o que eu vejo? Muita gente publicando foto no Instagram, nos stories, mostrando os frascos de toxina assim vazio, sem o lacre. Isso eles estão pegando prints para autuar os profissionais. Então, isso daqui a gente tem que ter extremo cuidado, tá? Claro, a gente vai continuar fazendo, porque quem trabalha de forma honesta não vai pegar esse frasco e colocar outra toxina aqui dentro, não vai comprar Esraderme e colocar aqui dentro. A gente trabalha de forma honesta, a gente só quer usar até a última gotinha, porque a gente sabe o quanto custa um frasco de toxina e a gente não vai simplesmente deixar de aproveitar, porque fica muito líquido aqui dentro que a gente não consegue aspirar se não tirar o lacre. Mas ela me disse que eles estão autuando, então assim, ó, depois da retirada do lacre, não pode mais guardar esse frasco na geladeira. Essa é uma das outras questões também em relação à vigilância sanitária. Eu vou contar uma coisa aqui que eu não deveria, né? Na verdade, aqui no estado de São Paulo, a própria vigilância, eles criaram um grupo de advogados e eles vão ficar a partir desse ano na rede social somente na área da estética. Então, eles vão estar colhendo exatamente essas fotos. E uma coisa que a vigilância já está batendo muito aqui, principalmente em Campinas, se você faz injetável, como que você faz o descarte se você não tem o cadastro para retirada do descarte? Isso é umas coisas que está vindo muito em questão de descarte de agulha, descarte de seringa, que nem eu sou ozonoterapeuta, então eu uso também soro, eu uso sonda para fazer ozônio retal, e aí eles vêm e falam, mas como que você está descartando se você não tem o cadastro para o transporte vir fazer o recolhimento? Então, assim, Mas esse isso é fundamental, né? mas tem muita clínica que não tem esses cadastros de RT. E esse ano, no estado de São Paulo, até mesmo devido a esse monte de coisas que vem acontecendo com endolaser, enfim, estética de qualquer jeito, nós que trabalhamos corretamente, a gente vai sofrer muitas coisas que vão vir por aí, porque eles não estão perdoando nada. Ah, eu vou regularizar. Não, você não fez até agora, você não vai fazer depois. Mas a gente precisa ter, né, esse cuidado, tá? Ainda vocês viram, a gente não é só de forma tributária, né? Depois que a gente se regulariza na questão tributária, a gente precisa se regularizar na vigilância sanitária, que muitas vezes é difícil, eles incomodam, eles ficam nos fiscalizando nas redes sociais, então tem que ter bastante cuidado na questão da rede social também. Gurias, em relação à tributação, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Mas também tem alguma pergunta em relação a, as tributações? Tem mais alguma colocação que tu gostaria de colocar para a gente? Acho que a princípio a gente falou tudo que o básico, né? A gente precisa saber, assim, primordial a gente já conversou. Só se vocês ficarem com alguma dúvida. Mas o que então vamos recapitular? Então, MEI, para quem trabalha com injetáveis, não pode.
é do Simples Nacional para cima. Então, daí, conforme a tributação, conforme o faturamento de vocês, vocês têm que fazer essa avaliação para vocês saberem qual é o melhor regime para vocês. Oi, eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. Oi, Michele. Bom dia. Eu queria Bom saber como é que dia. eu queria conversar com a Fran depois, que eu queria tirar algumas dúvidas com ela, porque eu ainda sou MEI também, e o meu contador, em momento nenhum, ele falou que eu deveria trocar o meu MEI porque eu sou biomédica. Então tem que conversar com ele, tem que dizer que você soube, enfim, né, que participou dessa aula e que foi comentado isso, que até uma colega tua foi autuada por conta disso, que existe esse risco. Porque o que que acontece? Os escritórios, eles têm muitos clientes, e daqui a pouco para ele fica mais fácil manter um MEI, né? Porque é menos burocrático, é menos Menos trabalhoso. trabalhoso. Exatamente. Então, para Sim, o contador que trabalha em escritório, eles preferem fazer pelo MEI. Ele é menos autuado, menos fiscalizado, mais fácil. Então, daqui a pouquinho, ele está só esperando essa autuação para de fato trocar. Que conversar mas se com eu, ele. Deixa eu te falar mas se eu for, uma mas se eu coisa, for Michele. autuar, mas se eu for autuada, eu vou ter que pagar multas, né? Eu preciso fazer essa Vai, regularização antes de ser autuada, né? Então, daí você vai mas deixa eu conversar. te comentar uma questão. Para vocês terem noção o quanto os contadores, né? E a Fran é contadora, isso não é uma crítica a ela, mas é uma crítica à profissão no geral, que a Fran concorda comigo, né? O contador, ele vai levando até que não tenha multa, tá? O meu cunhado, para vocês terem noção, ele é médico, tá? Se ele não tivesse um episódio particular na vida dele, tá? Que houvesse a necessidade de ter uma atenção em relação à tributação dele, tá? Simplesmente ele como médico, ele estava numa empresa que não era de médico, ele estava assim, era uma lambança contábil. E o que acontece? O que eu vejo? Uh, ele é médico, meu marido é dentista. Então, hoje que eu sou da área da saúde, eu vejo o quanto os profissionais da área da saúde, eles saem completamente despreparados da faculdade para enfrentar o mercado de trabalho, tá? Então, eles não sabem ler um balancete, dar uma olhada no balancete da empresa. Poxa, mas o que está acontecendo na minha empresa? Eu tô de forma correta? Estou de forma irregular? Nós tivemos que fazer toda a retificação dos últimos 5 anos da contabilidade dele, para que ele não tivesse um problema muito grave. Só que eu identifiquei esse problema antes de uma fiscalização. E então a gente fez toda uma retificação, foi quase 1 ano para fazer toda essa retificação. Eu indiquei para ele uma contadora que é especialista na área médica, porque a área médica ela tem as suas particularidades, né, Fran? Ela é uma área diferente, tá? A sociedade médica, e o contador dele não estava nem aí, ele ia ter um problemão que vocês nem imaginam. O contador dele jogava tudo para o caixa, colocou uma pessoa de sócia para ele, que ele nem precisava de sócio, enfim. Vocês nem imaginam as coisas que acontecem quando a gente pega assim, umas lambanças em contabilidade, porque a pessoa acredita, confia no seu contador. Então, por exemplo, a Michele, até a aula de hoje, ela estaria ok de continuar no MEI. Então, hoje, a Michele ficou sabendo que ela não pode estar no MEI, mas o contador dela não passou essa informação. Eu te sugiro, Michele, fortemente, tá? Que tu troque de contador. Não adianta tu ficar com um contador que não te passou uma instrução correta de imediato. Ele tinha que ter dito assim: olha, Michele, por pior que seja a questão da tributação, tu vai pagar mais, mas tu tem que trabalhar desde o primeiro dia de forma correta.
Então, é por Porque a isso que eu falei em vigilância conversar com outra pessoa, porque é os depois últimos dessa aula, 5 realmente eu não consigo confiar nele para deixar ele cuidar da minha empresa, né? eu Não não consigo. confiaria. Pois é, Não, nem eu eu, não por isso que eu vou ter que eu trocar de contador, contrataria né? outro contador. É, É, Olha, eu tô porque eu a tô Michelle da. viajando e a hora que eu chegar na minha casa, eu vou ter que procurar alguém e reorganizar a minha empresa, né? É, e porque eu na minha. não 5 anos que a Receita pode fiscalizar. Gente, não é 5 meses o ano passado, são 5 anos de fiscalização e eles podem nos autuar. Então, 5 anos pode vir multas assim, ó, extremamente pesadas. O que que acontece, pessoal? Defendendo sem querer, né, um pouco a área. As pessoas, no geral, as empresas já têm encargos, impostos, despesas de todo tipo, custos de toda monta. Então, o que elas menos querem fazer é pagar o contador. De É primeiro momento, verdade. o contador não serve para nada. O contador só presta informações para a Receita Federal e, para mim, ele não agrega em nada. E é essa visão do contador que a gente precisa mudar, porque o contador ele pode ser muito útil para a gestão da empresa. É o contador que vai te dizer onde você está gastando muito, os custos, qual lucro de fato você está tendo, porque daqui a pouco você está cobrando pelo serviço, eu estou cobrando tanto. Daqui a pouco não está nem cobrindo as suas despesas. A formação do preço, do valor do teu serviço, tudo isso é encargo do contador. Só que o que acontece hoje em dia no mercado da contabilidade? Ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar. O contador diz, eu vou te cobrar R$ 1.000 para fazer a tua empresa do Simples Nacional. Não, Deus me livre, é muito caro, não tem condições. Aí o que o contador do escritório precisa fazer? Pegar 300 empresas. E que qualidade vai ter uma gestão de contabilidade de 300 empresas? Então, é isso que também tem que prestar atenção. Às vezes a gente vai nesses escritórios grandes, cheios de empresa, porque o pessoal que está lá nas mesinhas trabalhando não faz análise. Tem uma pessoa para lançar nota, uma pessoa para lançar extrato de banco, outra pessoa para lançar departamento pessoal. Então, eles não sabem o resultado da empresa. É o contador que sabe. Será que o contador vai saber a informação de 300, 400, 500 empresas? Entende onde eu quero chegar? Daqui a pouco. Contador, né, Fran? O contador, que não é o chefe do escritório, ele é quase que um digitador, né, Fran? Isso. Ele é um digitador, ele vai fazer aquilo ali, ele vai lançar as notas de entrada a vida inteira, mas ele não sabe o resultado da tua empresa. Se tu perguntar para quem tá, para qualquer pessoa digitando dentro de um escritório, qual que foi meu lucro no mês tal? Ele não vai saber. Por isso a gente tem que prestar atenção em quem a gente contrata, porque daqui a pouco o contador tá fazendo do jeito que dá. Sabe? Que nem esse caso ali da Michelle, né? Provavelmente ele faz vários MEIs. E para ele manter no MEI é mais fácil, né? É mais viável, ele não precisa prestar tantas informações para a Receita Federal, muito menos para o empresário. Daqui a pouco ele nem analisou teu caso. Ele nem observou, ele nem sabe que você deveria não tá mais, porque olha quanto, ele não deve fazer só estética, né? Olha quantas operações de quantas empresas ele deve fazer. Por isso é complicado quando a gente escolhe o contador, tem que escolher um contador especialista na nossa área, para que a gente tenha certeza de que ele está sabendo o que ele faz. Porque quem faz muitas coisas, na verdade, não sabe nenhuma, né? Daqui a pouco ele está É fazendo verdade. Daqui a pouco ele está fazendo clínica, ele está fazendo mercado, ele está fazendo barzinho, ele está fazendo milhares de outras coisas. Como é que ele vai saber tudo? Não tem, né? Não é humanamente possível. Então, por isso que cada caso, às vezes, o meu contador deveria ter me falado. Daqui a pouco você tem que chegar nele e perguntar, olha, o meu caso. Ele vai dizer, não, eu vou estudar o teu caso para ver qual que é a viabilidade e o que a gente pode fazer. Que a gente também tem que cobrar do contador, principalmente quando são escritórios muito grandes, que tem muitas empresas, a gente tem que cobrar, tem que estar em cima, tem que perguntar quanto eu estou pagando, por que eu estou pagando, tem forma de eu pagar menos. A gente também tem que ter esse trabalho de questionar, né? De ser curiosos no que a gente está pagando.
Outro conselho que eu dou para vocês: não mandem dinheiro para o contador, vocês mesmas paguem as guias, porque isso é muito comum em escritório de contabilidade. Os profissionais mandam dinheiro para o contador e às vezes o contador não paga as guias, tá? Agora, uma paciente minha levou um golpe, tá, de 50 mil reais em relação a pagamentos de guias. Então, quando a gente tem alguma guia para pagar, temos que pagar essa guia pessoalmente, tá? A gente não deve fazer o uso do contador. Não estou dizendo que isso seja o caso de todos, mas é a forma que a gente tem de ter certeza absoluta que a guia foi paga, porque depois a gente recebe uma notificação da Receita Federal, como aconteceu com essa minha paciente. Olha só, você está devendo 50 mil reais. Mas como assim? Eu dei os 50 mil reais para o meu contador, mas ele não pagou. E daí provar que focinho de porco não é tomada, como a gente fala aqui, já começa a confusão. Então, tenham a certeza assim, ó, vocês receberam a guia, vocês pagam. Não deixem isso tudo ao encargo do contador. O contador, ele tem que fazer os meios, entregar as guias, vocês têm que questionar o que está sendo pago, se preocupem, tentem começar a fazer análise do balancete de vocês. Eu, inclusive, falo já comentei com meu marido que eu acho que todo profissional da área da saúde, não da área da saúde, mas enfim, todos os profissionais deveriam ter um conhecimento jurídico, contábil, tributário, porque é a única maneira que a gente tem de não ser enganado por outros, e assim mesmo já não é fácil. A gente precisa ter um conhecimento mínimo para a gente empreender nesse país, porque ser empreendedor aqui já não é fácil. A gente precisa ter. São tantos caminhos na Receita Federal. Por exemplo, aqui a Mirella perguntou: quem faz essa fiscalização do MEI ou do Simples? É a Receita Federal. A Receita Federal, a Prefeitura também, eles vão fazer, a Prefeitura também pode fazer, porque eles vão fazer levantamento, porque tudo isso para eles é tributação, eles querem tributação. Se tu está tributando pelo MEI e eles querem tributação maior, eles vão atrás. Então, existem várias... a legislação é muito complexa, e o que nós estamos falando... elas são legislações municipais, estaduais e federais. Nós trabalhamos em 3 esferas. A gente precisa ter isso. Por isso que essa relação do contador e do profissional, seja ele de qual área, ela tem que ser uma relação de extrema confiança para o profissional poder saber assim, poxa, meu contador, ele está comigo. Olha, eu estou com a Fran há 12 anos. Nós não estaríamos juntas há 12 anos se a gente não trabalhasse muito bem juntas, se não houvesse uma relação de confiança, porque, primeiro, que eu também tenho uma formação na área, sou advogada, então, um pouco eu também entendo. E a gente consegue trabalhar muito bem juntas, e essa é a relação que tem que ser do contador. A gente tem que se relacionar melhor com o nosso contador do que com o nosso marido, gurias. Nosso contador é tudo na vida. Contador e advogado é assim, é aquele para nos tirar dos apuros. Então, não pense, porque como a Fran falou, as pessoas acham que o contador, que o advogado é só para a hora do sufoco. E não é, a gente tem que ter uma construção de um planejamento tributário. Como eu falei, todos os anos a gente dá uma estudada, a gente conversa assim, a Fran entra em contato comigo, olha só, Mário, o que tu tá pensando? Será que vai aumentar o faturamento esse ano? O que nós vamos ter? Então, por exemplo, o ano passado, eu falei, não, Fran, olha, o faturamento vai aumentar, porque a gente está com outras ideias, a gente está com outras perspectivas para prospectar outras questões, então a gente se preparou. Então, todos os anos, vocês têm que se preparar. E o bom é que a gente se prepare,
Porque assim, não, esse ano eu não vou trabalhar tanto, esse ano eu vou, de repente, me dedicar a uma outra atividade. Tudo isso vocês precisam planejar com o contador de vocês. Por isso que é tão importante ter um contador que seja de confiança, que vocês tenham esse relacionamento, não só da guiazinha, sabe? Seja aquele contador que diz assim, olha só, saiu uma legislação nova tributária que te favorece. Como ter um advogado, que nós temos um advogado que trabalha conosco, né, o doutor Fernando, que é maravilhoso. Então, a gente tem uma equipe que trabalha conosco, que nos dá um super suporte também. O doutor Fernando nos liga e fala assim, poxa, manda e-mail, saiu uma legislação nova. Isso vocês vão poder aproveitar. Ter um profissional que cuide de vocês, da mesma forma como a Fran também é super atenta às alterações da legislação, a gente tem que ter esse advogado, porque algumas coisas a gente às vezes precisa litigar em juízo, como nós já precisamos litigar várias vezes para a gente fazer valer os nossos direitos, porque às vezes a Receita também ela não vem de forma correta. Não é simplesmente pagar porque veio uma multa, a gente às vezes precisa contestar, e muitas vezes nós já ganhamos, né, Fran? Muitas vezes. A maioria das vezes. Exatamente. Cobrar pelo máximo, né? A gente tem que pagar o certo, né? Pagar o mínimo possível. Então, tem um escritório que tem uma assessoria jurídica também, com um bom advogado, que vocês possam contar. Porque, olha só, a Josi aí contou, gastou mais de 7 mil reais. E vou te dizer, Josi, tu gastou pouco. Porque aqui em Porto Alegre, a realidade de um escritório de advocacia na área tributária, nós estamos falando, às vezes, de muito mais que isso. Muito Na mais que verdade, isso para a gente poder. porque ela é minha cliente, né? É uma das minhas primeiras clientes. Ela falou: não, eu vou. E assim, em questão do contador, isso que eu sempre falava para ele: olha, você tem que. Eu falei assim: eu preciso de uma empresa, eu vou trabalhar com estética. Não, vamos entrar no MEI, que é super tranquilo. Tá, aí fui ali, perguntei para algumas pessoas sobre o MEI. Se você vai fazer só isso, pode. E aí, quando eu entrei para a faculdade de biomedicina, eu comecei a perguntar para ele, questionar ele. Falei: olha, eu estou fazendo biomedicina, você tem certeza que eu me enquadro nesse? Não, tá tudo certo. Falei: tudo bem, só que se acontecer alguma coisa, eu vou vir em cima de você. Não, relaxa, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí foi assim, questão de 4 meses, mais ou menos assim. E aí eu falei para ele: e agora? O que nós fazemos? Então, você vai ter que contratar um advogado. Eu falei: eu vou ter que contratar um advogado? Ele falou: é. Falei: tá, agora sou eu. E aí, quando veio, assim, em total de que eu tive que devolver para a Receita, deu em torno de uns 35 mil. Vocês viram que não é as brincadeiras, eu digo, falo as brincadeiras, né? Não sai barato, não é uma coisa que a gente possa assim, ó. E daí tu vê, às vezes o lucro de um ano inteiro de trabalho, que a gente trabalhou ali arduamente, captando paciente, trabalhando dia e noite ali em pé, fazendo injetáveis, assumindo aquelas responsabilidades que a gente sabe que são inerentes à profissão de injetor, que a gente fica ali, se vai numa atuação. Simples, e assim, não tem. A receita ela é bem curta e grossa, né? O problema é seu, você tem que pagar e pronto, acabou. Ou você paga, e aí eu recebi a carta em um dia, que aí quem recebeu em casa foi o meu marido, ele assinou. No outro dia, a minha conta empresarial já estava bloqueada. Foi praticamente isso, assim. Acabou, bloqueou e tá bloqueado. Aí quando eu fui ver a minha conta pessoal, também estava bloqueada. Então, eu tive que contratar um advogado para resolver essa situação, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha o que fazer. Então, assim, para mim, serviu como experiência, para que não caia nisso novamente, e fique atenta a essa parte mais burocrática, que às vezes nós estudamos tanto e algumas situações da empresa a gente deixa para depois. E o depois dá ruim, né? Dá muito ruim. É verdade. Vocês têm mais alguma dúvida em relação à tributação? A nossa aula hoje, tu vê, ela rendeu bastante na parte tributária, né?
Eu acho que a gente podia deixar. A gente tinha também a questão do marketing. Eu acho que a aula já ficou um pouquinho longa. Vocês têm alguma dúvida em relação a questões de marketing para a gente poder tratar? Ou a gente pode falar em uma outra aula para ela não ficar tão longa? Acho que Por mim, a podemos. gente pode marcar uma outra aula. Eu tô de boa, mas se quiser marcar outro dia também, para falar só de marketing, pode ser. Marketing seria Eu legal. não sei, né? Oi? Marketing A seria Mirella legal. também falou, eu acho que ela ficou. Então vamos marcar daí para uma aula só de marketing, daí vamos voltar para essas nossas aulinhas semanais. A gente marca daí uma vez por semana. Nesses horários, né? Agora eu vou salvar a aula e eu vou subir lá no canal do YouTube. Quem não pôde participar, daí depois assiste a aula, para ela não ficar tão longa. Daí ela fica uma aula só sobre contabilidade, fica bem o assunto, né? Um assunto por aula que de repente fica melhor. Super Tá bom, concordo. então, pessoal? Quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Fran por ter estado aqui conosco na aula de hoje e foi tão esclarecedor. E obrigada, Fran, mais uma vez. Vamos aí seguir para o nosso 13º ano, né? Eu que agradeço, foi um prazer, meninas, falar com vocês. E qualquer coisa, se quiserem tirar alguma dúvida, podem chamar. Tá bom? Beijo, meninas. Tchau, Beijo. tchau. 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 Tchau.